Bom, vamos ouvir um pouquinho o professor Marco Antônio Villa a respeito desse assunto. Professor, aí todo mundo tem um pouquinho de razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo, né? Porque, de fato, o movimento é utilizado em alguns momentos, já foi e continua sendo com intenções político-eleitorais, embora seja um movimento absolutamente legítimo, com demandas absolutamente legítimas. E o prefeito também tem de administrar a cidade, né? E se preocupar com o adversário político no ano que vem. Ele tem 31 bilhões de reais em caixa. É o maior caixa que a Prefeitura de São Paulo já teve na história para investir. E a cidade fica onde, professor? Bem, que ontem mesmo nós comentamos que isso era um movimento político, né? Logo pela manhã falamos sobre isso. E é um movimento claramente político. Você vai construir um acampamento em frente à prefeitura e prédio, por sinal, projetado nos anos 30 pelo arquiteto preferido do Mussolini, o Piacentini, né? Lá era antigamente o edifício Matarazzo, até hoje tem símbolo fascista, você entra no prédio, olha, tem símbolos fascistas espalhados no prédio inteiro. Aquele é um exemplo para quem conhecer um pouquinho de arquitetura fascista, basta ir à sede da prefeitura. Vamos lembrar, mas não é por isso que não devia ter o prédio, porque senão você ia destruir a estação ferroviária de Milão, o bairro Eur, em Roma, etc. Estou só fazendo uma informação histórica. Agora, a questão que se coloca é séria. Claro que o Boulos é candidato, então esse ar desprendido do Boulos, ele fez o acordo com o PT na última eleição, né, que ele não seria candidato ao governo do estado em troca do PT apoiá-lo para a prefeitura, candidato à prefeitura em 2024. O PT disse que o fará. Pela primeira vez na história, vale destacar, o PT vai deixar de ter candidato próprio, desde 1985, quando foi, inclusive, Eduardo Suplicy foi candidato do PT na primeira eleição direta para prefeito de São Paulo, depois de 20 anos. O último tinha sido eleito diretamente Faria Lima em 65. Então, tem o lado do Boulos, está fazendo campanha através do movimento. Isso é nítido, é claro, todo mundo sabe. Outro dia mesmo ele postou que eles estão distribuindo cisterna e uma casa lá de barro como uma grande inovação do partido dele. Eu assisti o vídeo, ele vai entregar para o Brasil inteiro 60 cisternas, como realmente vai resolver o problema de água no Brasil, as 60 cisternas, e ele diz que é uma novidade. Isso tem há décadas no sertão nordestino, o semiárido nordeste é o semiárido mais populoso do mundo. Então ele desconhece algumas questões do beabá, né? Até da questão da seca, da administração pública e da habitação popular. Tem aqueles episódios do centro da cidade, não vamos nos esquecer daquelas cobranças de aluguéis em prédios invadidos. Claro, ali é um assunto policial, mas também é um assunto político. Então tem esse lado e ele é candidatício. E eu acho, por fim, em relação a Guilherme Boulos, que isso não ajuda politicamente ele para o ano que vem, porque sinaliza uma parte central do eleitorado que, se ele for prefeito, isso vai se estender por toda São Paulo, esses acampamentos. Segundo problema, a Covid piorou a situação dos moradores de rua e a crise econômica, e isso chegou a um número que nós nunca tivemos na história de São Paulo. Então é necessário intensificar a construção das habitações populares. Nós temos problemas até de espaço. Então no centro da cidade há muitos prédios abandonados que podem encaminhar parte dessas famílias. Há muitos hotéis abandonados que podem ser alugados, os hotéis, pela prefeitura. Terceiro, é verdade a sua informação, o orçamento da prefeitura tem lá dinheiro saindo pelo ladrão, portanto recursos não faltam. É necessário uma ação política mais rápida, mais intensiva por parte do prefeito. E quarto e por último, o prefeito precisa ter mais uma aparição pública, né? Tem muita gente que não sabe sequer o nome do prefeito, e os que sabem não o conhecem, e os que sabem o nome e o conhecem não sabem que as obras que a prefeitura deve estar realizando, eu presumo, né? E há problemas muito graves na cidade, a moradia é uma delas, é muito grave, mas que é de zeladoria, que é a questão do lixo, é a questão da conservação da pavimentação urbana, que é um desastre, e a questão dos semáforos, que parece um problema histórico, por fim, Colombo. Parece que são semáforos adequados ao deserto do Saara. Não pode chover. Se cai uma chuva, desliga todos os semáforos, né? E aí vira o caos na cidade. Então a zeladoria, problema de lixo, a iluminação pública em São Paulo é péssima e cria problemas, inclusive na área da segurança pública. Em suma, não faltam tarefas ao prefeito. Ele tem que trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, levantar cedo e acordar, levantar muito cedo e for dormir muito tarde. E agora é uma disputa. Agora, eu espero, rezo aos céus e aos fundadores de São Paulo, o padre Manuel da Nóbrega, que foi ele que fundou e não Anchieta, ele era o superior da Ordem dos Jesuítas, que nós tenhamos um bom debate político, não desse nível, na eleição para a maior cidade da América do Sul. Nós merecemos um bom debate político. Desse nível, vai ficar muito rasteiro.